Oiê, meu nome é Fabiana Lima, eu falo sobre filmes e séries nas redes sociais desde 2019 e hoje, aqui pela primeira vez no YouTube, eu vou falar pra vocês o que eu achei da primeira temporada da série The Leftovers, só um pouquinho atrasada. Eu falo só um pouquinho atrasada, porque na realidade essa série já terminou em 2017. Ela começa em 2014 com uma temporada de 10 episódios, depois tem uma segunda temporada também de 10 episódios e encerra lá em 2017 com 8 episódios. A série é da HBO, é uma série estadunidense e foi escrita majoritariamente essa primeira temporada pelo Damon Lindelof e pelo Tom Perrotta. E a grande maioria dos episódios foram dirigidos, pelo menos nessa primeira temporada, pela Mimi Leder. O mais difícil de se explicar sobre essa série é do que ela se trata. Eu acho que uma das formas mais, assim, talvez sintéticas da gente falar sobre o que The Leftovers se trata é se perguntar o que você faria, ou como você agiria, ou como o mundo reagiria caso metade da população mundial sumisse sem nenhuma explicação. E olhe bem, a gente não tá falando em um contexto de pandemia, a gente tá falando que se as pessoas sumissem mesmo, se elas simplesmente evaporassem, desaparecessem da face da Terra, você acreditaria em teorias de conspiração? Você acreditaria em Deus? Você acredita em Deus e você se apegaria mais ainda a ele? O que você faria caso isso acontecesse com você? Diante dessa premissa, a série se estrutura tal como um quebra-cabeça, em uma estrutura não linear, tudo menos linear, pautada em um tempo que é psicológico daqueles personagens. E nós, enquanto espectadores onipresentes na vida de cada um, tentamos decidir, temos a difícil tarefa de decidir o que é realidade e o que não é realidade. A gente acompanha o núcleo familiar dos Garvey, mas a gente também acompanha outros personagens que fazem parte daquele espaço. A história inteira se situa em uma cidade pequena ali no estado de Nova York chamada Mapleton. O nosso personagem principal, se é que podemos chamar ele assim, já que eu não sei se ele vai continuar sendo o nosso protagonista na segunda temporada, é o Kevin Garvey, que é o delegado, que a gente descobre mais cedo do que a gente gostaria que ele é um personagem muito pouco confiável. Então, apesar de ele não ser um narrador, ele é apenas aquele personagem que vai guiar mais a gente pela história e pelas situações. Ele não é nem um pouco confiável. A gente não pode confiar naquilo que ele vê, naquilo que ele sente, nem naquilo que ele ouve, e menos ainda naquilo que ele sonha. Lembra que eu falei aqui no começo que o tempo psicológico importa muito mais para The Leftovers do que o tempo cronológico? Pois é, o sonho é uma ferramenta muito fundamental na apresentação desse universo que a série constrói, porque situa o espectador em uma espécie de limbo, uma zona cinzenta de fato, onde a gente não sabe o que é realidade e aquilo que não é, tornando muito mais fácil dentro da narrativa a gente aceitar certas coisas, como certos simbolismos que a série vai introduzindo pra gente na figura, por exemplo, do veado e na figura do cachorro. Esses simbolismos que vão aparecendo durante a série acabam introduzindo a gente também a uma ideia de fé, a uma ideia religiosa e espiritual também de fé, do que seria acreditar em algo maior. E aí também, nesse meio tempo, a gente tem o outro lado da moeda, que é tentar entender por que as coisas devem ter um propósito e se as coisas realmente devem ter um propósito. Então, existe muito essa busca de sentido e, ao mesmo tempo, nada faz sentido. Então, é uma série que ela é muito focada nisso. E eu acho que ela consegue passar muito bem esse sentimento de desesperança. É um sentimento de luto tão coletivo e vivido de uma forma tão intensa que acaba deixando a gente nesse estado aí de não saber o que é real e o que não é. E nisso a série consegue situar o espectador como se a gente estivesse vivendo lá. Até o 10º episódio, a sensação que eu tive é de estar completamente anestesiada pelos acontecimentos, porque por mais que a gente entenda algumas coisas, né, obviamente que vão sucedendo ali, a gente não tem a informação completa e ainda assim a gente só aceita. E isso é muito interessante, porque nisso a série é muito bem sucedida, em deixar a gente ainda assim instigado, mesmo sem oferecer todas as respostas que a gente acha que a gente precisa ali no começo.
A personagem da Liv Tyler e também da Margaret Qualley, principalmente, deixam a gente muito instigados. Eu fiquei muito instigada, principalmente pela personagem da Jill, porque eu consegui perceber nela, né, que é tão jovem ali, já vivenciando tudo aquilo que aconteceu, um sentimento de empatia. Ela me provocou uma empatia que eu consegui entender por que ela se comporta da forma como ela se comporta. E assim se sucede com a história de vários personagens, também da Nora Durst, que eu acho que é uma personagem que vai com certeza ser mais envolvida agora na segunda temporada. E é uma personagem que, assim, me pegou desde o começo. Eu acho a história dela muito interessante. E o episódio que foca principalmente na história dela é um dos episódios mais fortes que a gente tem. Eu acho que ele deixa em aberto muita coisa, principalmente se o que ela tá vivendo foi de fato verdade ou não, né? Ela acusa uma mulher de se passar por ela, e aí tem toda uma situação envolvida naquele episódio que faz a gente se perguntar, será que era mesmo ela, né? Era mesmo pra ela estar ali ou não? Então, o trabalho que ela faz também, ela perdeu a família toda e aí ela vai e entrevista pessoas que também perderam toda a família. E eu acho assim que é uma das personagens mais interessantes, mais bem trabalhadas que eu já vi na televisão, que eu já vi em uma série. Porque por mais que a série não foque 100% nela, foque bem mais na família Garvey, eu acho que ela é uma personagem que conseguiu me entreter de uma forma absurda, mesmo sem muito tempo de tela. É assim que a gente percebe um bom trabalho ali do roteiro, porque com pouco tempo de tela a gente conseguiu se interessar por uma quantidade enorme de personagens nessa primeira temporada. Por outro lado, um personagem que me interessou zero foi o personagem do Tom Garvey. Eu acho que ele foi o personagem mais entediante de toda a série. Toda vez que ele aparecia, a série perdia o fôlego, então acho que ele foi um personagem que eu realmente não gostei. Não gostei da forma como ele foi trabalhado, e principalmente não porque ele foi uma ovelha desgarrada, porque o Wayne também era, né? Ele não estava situado, o personagem do Wayne não estava situado dentro do mesmo local, do mesmo espaço que o resto dos personagens, mas porque o Tom, ele realmente foi desinteressante pra mim. Eu acho que, assim, provavelmente agora na segunda temporada, né, com o que aconteceu no final do 10º episódio, ele vai ser um pouco mais trabalhado, mas até então eu acho que pra mim ele foi o personagem mais desnecessário da série. Agora, passando para outros aspectos, vamos falar da direção. A direção da Mimi Leder, em sua maioria, é uma direção que eu chamaria de competente. Ela não tem escolhas assim extremamente criativas, fora da caixa, super original, escolhas de plano e tudo mais, porque eu acredito que ela faz aquilo que deveria ser feito, né? Eu acho que ela usa muito bem as escolhas de plano, mas ela não tem nada que seja fora da caixa, de fato. Então, eu acho que uma das coisas que a série menos se destaca para mim é a direção. Em contrapartida, eu acredito que grande parte do mérito da série mora na montagem e na edição. Não é uma coisa ruim que a direção não seja extraordinária, justamente porque em séries a gente está muito mais focado no desenvolvimento da história. Então é muito mais interessante pra gente acompanhar o arco dramático daqueles personagens do que a gente ficar interessado com qual escolha de plano que o diretor teve e etc. Eu acho que a coisa mesmo das séries, e principalmente de The Leftovers, mora na edição, que é essa escolha de como posicionar os acontecimentos, como é que a gente vai editar, colocar as cenas ali no produto final, para que a gente tenha o resultado desejado, que é essa confusão que é esperada. A trilha sonora também de The Leftovers é algo muito à parte, é sensacional. Fiquei completamente apaixonada, principalmente pela sequência de músicas do 10º episódio, que toca ali no começo Nemekitepa e depois toca Nothing Else Matters do Metallica. Eu achei assim um contraste maravilhoso e faz total sentido dentro da série. Fora que a música tema também, ela imprime essa ideia de mistério, dramático e tudo. E a abertura, inclusive, me lembrou muito uma série atualíssima que todo mundo adora também da HBO, que é The White Lotus, especialmente, no caso, a segunda temporada. Enfim, eu tô adorando a série, tô amando de fato, e eu acho que ela é muito interessante para se assistir pós-período do Covid. Principalmente porque, se a gente for pensar de verdade, muitas pessoas tiveram entes que desapareceram, porque não houve um rito fúnebre para essas pessoas, né? A gente não poderia enterrar nossos entes queridos nesse momento. Então, muitas pessoas tiveram que lidar simplesmente com o desaparecimento dessas pessoas, com a ausência delas em sua vida.
Dito isso, coloca a gente muito assim pra lidar com questões íntimas mesmo, como os personagens lidam, que é como que a gente lida com esse luto, como que a gente lida com a perda de sentido. Será que um acontecimento como esse, ou como foi, né, o acontecimento da Covid, deixa a gente mais próximo da nossa fé, da nossa espiritualidade, uma religião, quer que seja, ou deixa a gente mais distante? Ou deixa a gente mesmo mais niilista, né? No sentido mesmo pessimista do niilismo, que é não ter sentido pra nada, nada faz sentido, e enfim, a vida não faz sentido, e é isso. The Leftovers foi muito aclamada na época, mas ela não é tão falada quanto outras séries. E eu acredito que ela deveria, viu? Porque depois dessa primeira temporada eu não vejo a hora de continuar e de vir aqui também fazer as reviews das outras temporadas pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, curte e compartilha com outras pessoas que você acha que deveriam conhecer The Leftovers ou que conhecem e querem vir aqui comentar e discutir comigo e saber o que eu tô achando da série assistindo agora em 2023 pela primeira vez. Até mais!